Bom dia aos amigos da TV 247. Tivemos aqui uma pequena falha técnica, mas começando agora com 10 minutos de atraso, peço a compreensão de todos. Hoje é um programa especial. Pepe Escobar, direto da Ásia, comentando. Tivemos Né, aqui uma pequena falha técnica, mas começando agora. mais uma falha técnica que já resolveu. Compreensão de todos. Já resolvi. Eu estava com um outro canal. Okay. Isso. Desculpa a gente, começando agora com o Pepe, para a gente comentar o dia de ontem, né, que é considerado já um dia de luto para a humanidade, que é o dia da prisão do Julian Assange. Antes de mais nada, bom dia, Pepe, tudo bem? Bom dia a vocês. Aqui, bom fim de tarde. No contraste mais absoluto, eu estou no meio de um paraíso budista com 4 dias de feriado nacional e um mundo explodindo a dezenas de milhas de distância. Muito bom. Pepe fala diretamente da Tailândia. É muito importante a gente fazer esse programa especial hoje, porque só é possível ter uma compreensão do que acontece no Brasil e na América Latina com uma visão adequada do que também acontece no mundo, né? E o dia de ontem foi muito emblemático em função do caso Julian Assange. Pepe, passa para a gente as suas impressões iniciais do dia de ontem. Como que você recebeu a notícia, né? Onde você estava? Como é que isso te atingiu pessoalmente? Sim. Antes da gente entrar no coração da matéria, com vários detalhes que eu imagino que vocês não vão ter acesso no Brasil, quando estourou, eu estava indo gravar um programa para a TV chinesa, um debate, que de repente até vocês vão passar aí, porque vocês têm um acordo agora com a CCTV, né? CGTN. E eu ficava checando meu telefone o tempo todo, eu já estava esperando conversar com alguns dos meus amigos e fontes, eu não conseguia me concentrar, o áudio na hora do debate estava uma coisa horrorosa, eu não entendia o que eles estavam falando de Pequim, e foi muito chato. Eu não consegui me concentrar nem um minuto, apenas quando eu dei uma longa resposta para uma pergunta sobre justamente o que eu trabalho há anos, que é a integração da China na Eurásia e como isso está se integrando com o Oriente Médio. Aí eu passei, acho que 3 minutos onde eu consegui me concentrar nisso e voltei imediatamente para o Assange, no relógio, saí correndo, fui para o jantar, abandonei o jantar correndo também e eu não conseguia... Na verdade, mesmo com 34 anos de experiência como correspondente no planeta inteiro, a gente estava esperando que isso acontecesse, desde a sexta-feira passada. A RT, a RUPT, estava com uma equipe 24 horas, a câmera aberta na frente da Embaixada do Equador em Londres. Mas na hora que acontece, o impacto é tão grande, porque para nós jornalistas, e pelo menos para os jornalistas com quem eu converso, incluindo vocês, nós todos sabemos que isso, em termos de atentado a jornalismo investigativo, a liberdade de imprensa e a toda essa palhaçada gigantesca cuspida pelos líderes do Ocidente sobre os valores ocidentais, isso é um tremendo absurdo. E ontem a imagem não podia ser mais gráfica, demonstrando o que estava acontecendo. Quando eu vi pela primeira vez a imagem da RUPT, foi justamente... Eles tinham um live direto no canal da RT. Mas era um negócio impressionante. Você via o Assange quase como um senhor da montanha de 80 anos, com uma barba gigantesca, visivelmente alquebrado. Ele era um cara que tinha uma enorme vitalidade, algemado, puxado à força dentro de uma embaixada de um país terceiro, dentro do que ainda é a União Europeia, que Londres ainda faz parte da União Europeia, e isso, do ponto de vista de Bruxelas, é um absurdo. É um atentado contra todas as regras e leis internacionais de direito de asilo, passando por todo tipo de direitos humanos e de livre expressão, arrancado de dentro de uma embaixada pela Polícia Metropolitana de Londres, que não tem jurisdição dentro de uma embaixada de um país terceiro em solo inglês, e levado, carregado para dentro do camburão. E fantástico, né? O livrinho, a história do livrinho, que é maravilhosa, é um livro do Gore Vidal.
E é uma série de entrevistas do Gore Vidal falando de como foi montado o Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Claro, o Julian é muito esperto. Ele sabia que todo mundo ia focar no livro, porque na hora que ele saiu, vocês olhando a filmagem, ele está com a capa do livro, mostrando a capa do livro. Ele estava lendo, evidentemente, mas ele fez questão de mostrar a capa do livro para todo mundo examinar. Nos primeiros minutos, tinha 500 milhões de tweets. Que livro que ele está lendo? Bom, no meu caso eu já sabia porque foi uma série de entrevistas que ele deu para a Real News no Canadá. Eu trabalhei com a Real News no Canadá nos anos 90, desculpe, na década passada. E isso foi uma série de entrevistas que o Paul Jay, que é o editor da Real News, fez com o Gore Vidal e eles transformaram nesse livrinho, que vocês podem achar na Amazon, inclusive acho que tem uma versão em Kindle grátis, que vocês podem baixar da Amazon. Olha que interessante, Pepe. Aqui, ó. O livro que o Gore Vidal carregava era História do Estado de Segurança Nacional. Né? Isso. O livro de Gore Vidal fala sobre o complexo industrial militar que... Exatamente. E não é por acaso que era o que o Julian estava lendo na hora que ele foi. E ele fez questão de mostrar isso para todo mundo, fazendo a conexão direta entre a imagem que ele sabia que ia ser gravada e o conteúdo para fazer a ligação do big picture dessa imagem. Que é justamente o... Mas isso é sensacional. É um golpe de relações públicas, de PR, mas de uma extrema sofisticação. É tão bom quanto o Hugo Chávez levar o livro do Chomsky na Assembleia Geral das Nações Unidas e mostrar para todo mundo. É a mesma coisa. Exatamente. É sensacional. Ele transforma a prisão num grande ato político. Agora, ele transformou a prisão num ato político porque todo mundo que acompanha o caso desde o começo sabe que é um ato político. Claro. E que essa prisão foi política. E a gente vai entrar daqui a pouco nos bastidores de como os americanos organizaram essa prisão. Então, vamos passar para isso, Pepe. Eu só queria, antes disso, falar um pouco sobre a ideia desse livro do Gore Vidal, né? Porque você sempre fala também sobre esse complexo militar que governa os Estados Unidos, essa máquina de guerra. Essa máquina de guerra que, inclusive, se impõe sobre o Trump. Porque existe uma controvérsia. Por exemplo, o Trump elogiava o Julian Assange nas eleições presidenciais que ele venceu. Por quê? Porque, naquele momento, o Wikileaks revelava dados da campanha da Hillary Clinton. Né? Da campanha da Hillary em 2016, exatamente. E agora o Trump está calado, né? Vamos dizer assim. Mudou completamente de atitude. Porque, provavelmente, ele sabe... Ele está calado porque ele sabe que os partidários de Trump estão divididos. E como ele vai sempre pelo caminho mais fácil, que pode render um benefício no prazo mais curto, ele ainda não sabe se a maioria acha que o Julian Assange é verdadeiramente um herói popular que está combatendo o pântano do Deep State, ou se ele é um mero agente russo, como é a versão da CIA. Mas tem muita gente entre os republicanos que está absolutamente de acordo com a versão do complexo industrial militar e do sistema de inteligência. O Mike Pompeo, quando ele ainda era diretor da CIA, antes dele virar secretário de Estado, tem uma declaração dele que eu botei na minha coluna, que vai sair daqui a pouco. Ele diz textualmente que a Wikileaks deve ser vista pelo que ela é. Uma agência de inteligência hostil de um país hostil contra os interesses americanos e ocasionalmente manipulada pelos russos. Isso é a minha tradução praticamente literal do que ele disse. 2 anos e meio atrás, quando ele ainda era diretor da CIA, antes do Trump ser eleito. Ou seja, esse pessoal que está ao lado do Trump, que é do complexo industrial militar, que são neocons e que fazem parte de tudo que o que a Wikileaks publicou, não os vazamentos, do que a Wikileaks publicou. Isso é muito importante. O Julian Assange ele é um jornalista como nós e ele é um publisher. Como você também, Leonardo. Ele é um publisher. Claro, se chega, por exemplo, para você, Leonardo, alguém do complexo industrial militar brasileiro, com uma série de documentos demonstrando como o complexo industrial militar no Brasil funciona dentro do Brasil e fora, você, como publisher, vai publicar.
Isso é jornalismo investigativo. É evidente, qualquer um faria isso. O Oliver Stone foi ao Twitter ontem para dizer que o Julian Assange é o maior publisher da verdade no mundo. Ou seja, ele é o maior editor de verdade. Correto. É uma pena que o Oliver não fez um filme sobre o Assange em vez de fazer um... Claro, o filme do Snowden é muito bom. Fez sobre o Snowden. Mas um filme sobre o Assange seria ainda mais agora. Agora o Oliver Stone tem um material perfeito para fazer um filme. A gente vai falar sobre o que será o Assange mais adiante, sim, mas, na minha opinião, sim, ele vai ser o grande ícone do século XXI, uma figura histórica, né? Mas vamos falar então, Pepe, sobre a organização dessa prisão do Julian Assange. Como foi feito? A brutalidade do mecanismo, como ela se articulou. Desde a época Obama, ou seja, o que o Chelsea Manning, na época Bradley Manning, obteve como documentos, e depois ele deu para o Wikileaks e o Julian publicou, é o que está no centro das acusações americanas contra tanto o Chelsea quanto o Julian Assange. São 90 mil documentos da guerra no Afeganistão, 400 mil sobre a guerra no Iraque e 250 mil telegramas confidenciais, na maior parte de embaixadas americanas ou de diplomatas americanos no mundo inteiro. Os dois, Chelsea e Julian, estão sendo julgados basicamente por isso. Ou seja, desde 2010, quando isso foi vazado, os americanos estão tentando ver um jeito de botar os dois na cadeia. Bom, a Chelsea, como nós sabemos, passou 7 anos na cadeia. E, na maior parte do tempo, em solitário, em condições absolutamente abomináveis. Ela foi perdoada pelo Obama e foi encarcerada há pouco mais de um mês atrás. A gente vai voltar a isso mais tarde, quando eu estiver dando outras partes do quebra-cabeça. E, durante a administração Obama, havia uma corrente de obamófilos, de democratas e de alguns neocons democratas, vamos dizer dessa maneira, nos quais a gente inclui a Hillary, de como a gente pode enquadrar o Assange sem desvirtuar o conceito da primeira emenda da Constituição americana, que é a liberdade de expressão. E isso nos Estados Unidos é teoricamente considerado sagrado. Então, eles viam que eles não podiam condenar o Assange e, ao mesmo tempo, não condenar o New York Times e o Guardian, por exemplo, porque eles publicaram a mesma coisa que o Wikileaks publicou. Não, exatamente. Ontem eu entrevistei o Breno Altman, ele falava o seguinte: sim, a imprensa do mundo inteiro deve muito ao Julian Assange, porque ele lotou páginas e páginas e páginas de todos os jornais do mundo com material produzido na verdade, recolhido pelo Wikileaks, né? Colhido pelo Chelsea, exatamente, e publicado pela Wikileaks. Ou seja, você vai publicar o que nos Estados Unidos é considerado o paper of record, o jornal que manda, o New York Times, de jeito nenhum, nem pensar. E eles sabiam que, de um ponto de vista legal, era impossível processar o Wikileaks e não processar o New York Times, que também foi um publisher. Então, eles abandonaram essa ideia. A diferença é que agora, com a administração Trump, desde 2017, quando ele assumiu em janeiro de 2017, e isso eu peguei diretamente do Daniel Ellsberg, que é amigo nosso também, e é o cara que soltou os Pentagon Papers no início dos anos 70, que depois, não sei se você lembra, quando ele ganhou contra o Deep State, foi capa do New York Times, uma manchete gigantesca do New York Times na época, dizendo que Daniel Ellsberg tinha sido exonerado e os Pentagon Papers podiam ser publicados e o caso oficial do governo dos Estados Unidos tinha sido desmanchado. Ou seja, em termos de... Como se diz whistleblower em português? Leonardo, desculpa. O whistleblower é o vazador, é quem vaza. O vazador, exato. Em termos de vazador histórico, o Daniel Ellsberg está no topo da pirâmide por causa dos Pentagon Papers. E agora, claro, o Chelsea e o Julian também, especialmente por causa de todos aqueles documentos relativos a essas duas guerras absolutamente abomináveis, Afeganistão e Iraque,
que eu, como jornalista, acompanhei antes, durante e depois. Então, isso é algo que eu posso falar por dentro também, porque eu vi como funcionou a guerra, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. E os meus colegas que foram, especialmente americanos, que foram à guerra também, é impossível para eles qualificar esse vazamento como uma obra de uma agência de inteligência estrangeira. Isso é completamente absurdo. Se você é um verdadeiro jornalista, você sabe que isso era demonstrando o que os americanos estavam fazendo. Por exemplo, voltando ao que deveria estar no cerne do debate hoje, aquele vídeo Assassinato Colateral, que quando eu chequei hoje de madrugada já estava com 16 milhões de views no YouTube, numa das versões. Onde eles matam, inclusive, jornalistas da Reuters. Onde eles matam 2 jornalistas da Reuters. E se fosse... ainda hoje, eu revi, depois de vários anos, eu revi de novo o vídeo do começo ao fim, e ainda te provoca um calafrio. Que você vê os pilotos conversando entre eles em código e fala, keep shooting. Ou seja, continua atirando. Acertei. Legal. Bom tiro. É alucinante, mas é assim que funcionava. E isso é uma coordenação entre o pessoal que ficava no Nevada controlando drones e os pilotos que ficavam circundando aquelas, especialmente o famoso triângulo de fogo, que era Bagdá, Ramadi e Fallujah, no Iraque, que é onde aconteceu justamente o que é mostrado nesse vídeo, o Collateral Murder. Ou seja, a gente via isso acontecer. Isso foi na época do Surge, em 2007. Para te dar uma ideia, eu tinha acabado de sair do Iraque quando aconteceu isso. Esse vídeo foi de julho, e eu tinha saído do Iraque no fim de maio, acompanhando justamente o Surge americano. E quando eu estava em Sadr City, em Bagdá, onde eles me acolheram, justamente porque eu não era um jornalista americano, e eles me fizeram um tour total e me contaram de todas as incursões dos soldados, dos Marines americanos, às 3, 4 da manhã, abrindo fogo diretamente contra uma população civil de um bairro de Bagdá. Todos nós sabíamos que isso estava acontecendo. Agora, Pepe, para organizar, então, essa prisão do Julian Assange, foi preciso mudar o conceito do que era o Wikileaks. Porque o Wikileaks, que era visto como um editor, né, vamos dizer assim, recolhia um info... em qualquer questão da liberdade de expressão, né? Você tem o sigilo da fonte. Então, todos os grandes casos jornalísticos, alguém vazou para um veículo de comunicação que divulgou. Exemplo, Watergate, né? Vazado, fonte preservada, garganta profunda, demorou muitos anos aí para se saber sua identidade. O Wikileaks também, ele preservava o sigilo da fonte, recebia documentos oficiais e divulgava em parceria com vários veículos de comunicação do mundo. Ou seja, era a principal ferramenta, né, de obtenção de documentos confidenciais no mundo. Aí os Estados Unidos e mudam o conceito. Já não é mais, então, o que todos sabem que é o Wikileaks. Passa a ser, então, uma agência de inteligência subordinada a interesses internacionais. É isso? Isso, e ao mesmo tempo, na administração Trump, sabendo que eles não poderiam, pelo menos no início, enquadrar essa história como um atentado ao jornalismo investigativo, que é o que a administração Obama entendeu perfeitamente na época, anos atrás. Eu mandei para você uma cópia do indictment, como chama? Do ato de acusação, é isso em português? É o indiciamento, né? Desculpe, a cópia do indiciamento na Corte Distrital do Leste da Virgínia. Isso é super importante também na nossa conversa, porque essa corte fica em Alexandria. Alexandria é um subúrbio de Washington. E adivinha quem está do lado de Alexandria? O Pentágono. Todos os casos julgados... É uma juíza que está supervisionando essa corte. É uma ultra extrema-direita, ultra barra pesada. E isso eu conversei com o John Kiriakou, que é outro whistleblower, e ele me disse que nenhum caso julgado contra civis ou whistleblowers nessa corte eles conseguem ganhar. Todos perdem. E não é por acaso que o Departamento de Justiça... Outra coisa importantíssima, o atual Attorney General, Procurador-Geral, foi apontado pelo Trump. É o Barr. Ou seja, se o Barr ordenou que isso seja feito
na Corte Distrital do Leste da Virgínia e sob essa juíza ultra barra pesada, isso significa que ele tem a anuência do Trump lá em cima. Ou seja, eles estão manejando de uma maneira onde, se você conecta os diferentes nós, você vê que é um esforço bem organizado e que já vem de meses. Isso não começou a semana passada ou há 1, 2, 3 meses. Não, isso começou há 1 ano. Ou seja, como a gente vai botar o Assange sem indiciar o New York Times, essentially? Essa é a história. Bom, agora... E aí, no indiciamento, Leonardo, desculpe, só para eu terminar esse pedacinho. No indiciamento, eles mudaram a acusação de publicar documentos confidenciais para uma conspiração para atacar um computador do Pentágono. Isso está explícito, está detalhado, está escrito. Inclusive, na manchete do indiciamento, né, lá em cima... Hoje tem um artigo na imprensa conservadora, é um desses autores traduzidos no Brasil, dizendo: se Julian Assange é um hacker, ele não é mais um jornalista. E aí muda o conceito, porque ele passa a ser considerado hacker, para uma pessoa que teria orientado o Chelsea Manning a atacar o computador do Pentágono. Exatamente. Então ele passa a ser hacker e não mais um jornalista. É isso mesmo, Leonardo. Então, ele não é mais um jornalista. E isso, por exemplo, já está saindo em manchetes da Fox News. Ou manchetes do Wall Street, se não me engano, no Wall Street Journal. Eu já vi isso em vários órgãos de imprensa conservadora americana como manchete já. Ele não é um jornalista, ele é um hacker. E ele vai ser processado como um hacker. E, pior ainda, um hacker que tentou e não conseguiu, por falar nisso, porque... a acusação de que ele tentou, junto com o Chelsea, crack uma password do Pentágono que dava acesso a uma intranet do Pentágono secreta, onde eles poderiam, em tese, conseguir ainda mais documentos. Ou seja, eles vão ter que provar isso, Leonardo. E não tem como provar, porque eles não têm... Tudo que eles gravaram, inclusive, não há nenhuma identificação direta de quem é o interlocutor do Chelsea Manning. Só o Chelsea Manning está identificado. Por isso, justamente, que ele passou 7 anos na cadeia. O outro interlocutor, ele aparece sobre 2 nomes. Um é OX, OX, e o outro é Press Association, tudo junto, Associação de Imprensa. Eles vão ter que provar que OX ou Press Association é Julian Assange. Isso é muito complicado. Com um bom advogado americano para o Assange nos Estados Unidos, ele destrói isso em qualquer corte. Destrói, completamente. Não tem provar além de beyond reasonable doubt. Não tem como provar. Deixa eu só agradecer aqui ao Keiji e ao Ramon, que estão participando aqui do Superchat também. Então, a gente tem todo um indiciamento, quer dizer, a transformação do Wikileaks em agência de espionagem a serviço ocasional da Rússia. O Wikileaks o Assange deixa de ser jornalista, vira hacker. Agora, como se organiza, na sua visão, a pressão sobre o Equador, né, para que o Equador... Exatamente. Isso, com o Equador foi muito simples, porque a administração Trump, não a administração Trump, o Departamento de Justiça, que em termos dos pântanos concêntricos em Washington, ou entre Washington e Nova York, o Departamento de Justiça é uma das coisas mais abomináveis que vocês possam imaginar. Se você acha que o Brasil é um pântano, você não faz ideia o que é em Washington. Não chega ao nível do Pentágono, porque o Pentágono perdeu vários trilhões de dólares, importantíssimo, anunciado pelo próprio Donald Rumsfeld um dia antes do 11 de setembro. E depois ninguém nunca mais falou nisso. Ou seja, eles perdem trilhões de dólares, ninguém investiga, ninguém sabe onde vai parar. O Departamento de Justiça é diferente. Eles se arguem o direito de processar, seja quem for, por qualquer motivo e com extraterritorialidade, que é o caso, por exemplo, de vários iranianos e russos, que estão atualmente sob sanções do Departamento de Justiça, embora não sejam cidadãos americanos. Bom, eles conversaram com o Equador e falaram: olha, é o seguinte, a gente sabe que vocês estão muito mal de grana. Vocês querem um empréstimo do FMI? Tudo bem. Trump ordena amanhã
o empréstimo de 4,2 bilhões de dólares que vai salvar vocês a curto e médio prazo pelo FMI. Vocês podem reembolsar isso com fundo perdido, mas tem uma condição: revocar o asilo do Assange. Ou seja, isso, exatamente. Desculpe, revogar o asilo. Revogar o asilo seria a condição para que a polícia inglesa pudesse... Exatamente. Revogar o asilo, isso significa que foi exatamente o que aconteceu na manhã de ontem. Os diplomatas equatorianos entraram na sala do Assange, leram um documento dizendo: a partir de agora o seu asilo está revogado. O que aconteceu 5 minutos depois? A Polícia Metropolitana entrou na embaixada, o que você não pode... você sabe que qualquer embaixada é um local sagrado. Então, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Quer dizer, foi a polícia inglesa que entrou ou foram seguranças da embaixada equatoriana que... Não. Foram agentes da Metropolitan Police. Isso foi reconhecido até pela Theresa May. A primeira coisa que a Theresa May falou, ela agradeceu a oficiais da Polícia Metropolitana. Ou seja, isso essencialmente é a Scotland Yard, a divisão metropolitana da Scotland Yard, que entrou numa embaixada de um país terceiro para capturar um cidadão de um país terceiro também, que estava sendo protegido dentro dessa embaixada. Tudo isso é além de absurdo. Tem um dado adicional, Pepe, que é o seguinte: o Pedro Lemos está lembrando que o Assange se naturalizou equatoriano. Então revogou o asilo, revogou a cidadania. Porque ele Exato. a revogação da cidadania e depois do asilo. Aqui o Ramon... Exato. Desculpa, só fazer um comentário. O Ramon virou membro do canal, queria agradecê-lo. E o Cláudio está dizendo o seguinte: Pepe, Assange é australiano nato. A Austrália não fará nada a respeito, ninguém na Austrália... Não, imagina, eu tenho amigos australianos, inclusive aqui no Asia, dois dos nossos copy editors no Asia Times são australianos. A gente estava conversando sobre isso, eles estão horrorizados e, ao mesmo tempo, me disseram, mais do que previsível com esse governo atual da Austrália, não vão erguer um dedinho mínimo, como não fizeram até agora. Né? Pelo contrário, eles dizem, não, vai seguir o curso da justiça britânica. Quando você vê o que a justiça britânica fez ontem de manhã na corte de Westminster, o cara que já sentenciou, na verdade, culpabilizou o Assange porque ele escapou do bail há anos atrás, quando ele se refugiou na embaixada, ele acusou, um juiz acusando o acusado diretamente de ser um narcisista. Nenhum juiz usa adjetivos numa corte dessa maneira. Isso é completamente absurdo. E vários juristas ingleses eles estão perplexos e... Nossa, isso não pode existir dentro do sistema britânico, isso. É um juiz que já parte do... o parti pris dele já é condenatório. Olha que interessante, Pepe, é que a Severina está dizendo que a gente vive hoje um horror mundial, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Os Estados Unidos dão um tiro no peito da liberdade de expressão, né, e do jornalismo investigativo. O Equador vende um ser humano. Venderam por 4,2 os 30 pedaços de prata, né? para voltar à história, foram um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares. O Equador vende uma pessoa. A Austrália ignora a cidadania de um australiano nato. E a Inglaterra viola uma embaixada. Então, realmente, o que a gente está vendo hoje... Mas isso, mais uma vez, é a prova gráfica de que o conceito de lei internacional, que é brandido o tempo todo por Washington, Bruxelas, Paris, Londres, a gente já sabia que estava morto. Ontem a gente teve uma prova gráfica em vários estágios de como está morto, de como foi enterrado pelo próprio Ocidente. Não foi enterrado pelos chineses no Xinjiang, não foram os russos na Crimeia, foram os ocidentais em Londres, que acabaram com o conceito de lei e o conceito de liberdade de expressão e o conceito de valores do Ocidente. Pois é. Aí a Tereza Cristina está dizendo: prender o Assange significa calar o mundo. Né? Você tem aqui também o Glécio Tavares dizendo que o fascismo está dominando o mundo. E o Wilton Santos dizendo: o Comitê de Direitos Humanos da ONU não tinha condenado a Inglaterra e a Suécia pela perseguição ao Assange.
Eu te pergunto, tinha. Se vocês vão na internet, tem toda a sentença do Comitê de Direitos Humanos da ONU dizendo que essa perseguição é política e absolutamente injusta. Você acha que alguém presta atenção? Só quem presta atenção ao que a ONU fala é quando os Estados Unidos ditam, em geral, ao Conselho de Segurança, que eles devem falar alguma coisa, ou ao secretário-geral, quando eles tinham especialmente um fantoche como o Kofi Annan, que era um fantoche absoluto de Washington. É assim que funciona o Conselho de Segurança. Ou quando os russos e os chineses se abstêm por alguma razão geopolítica ou pensando a longo prazo. Nesse caso, não. Bom, nesse caso, os chineses não vão falar nada. Porque, como a gente sabe, a situação de direitos humanos na China é espinhosa, para dizer o mínimo. Os russos falaram já de cara. Ontem teve a magnífica, extraordinária, sublime Maria Zakharova, a melhor porta-voz de Ministério de Relações Exteriores do planeta. Ela fez pena que estava em... Ok, veio a tradução. Não, foi em russo e em inglês. A frase dela, até agora, é a melhor, e essa acho que vai ficar para a história. Traduzindo livremente. A mão da democracia, entre aspas, estrangula o pescoço da liberdade. Exatamente, foi isso que aconteceu. Ontem, foi exatamente o que aconteceu. Estrangulou a liberdade. Eu acho que o Latuf não fez um cartoon parecido? O Latuf fez um cartoon também, fez outro. O Latuf está agora no 247 também, né? E o Latuf fez um da Theresa May entregando o Assange ao seu dono, porque ele retratou a Theresa May como um cachorrinho do Trump, assim como o Tony Blair. Como cachorrinho. Na verdade, como bulldog, não um poodle, né? Exatamente, porque na verdade o poodle era o Tony Blair em relação ao Bush. Theresa May é um bulldog perigosíssimo. Sim. O Pepe, explica para quem não entende bem, né? Porque a Inglaterra gosta de falar muito do Império Britânico, que reinou sobre os mares, 200 anos, aquela coisa toda. Por que a Inglaterra é tão obediente aos Estados Unidos? Ela acaba assim, especialmente o história. Olha, por exemplo, eu estava esperando a reação do Labour. O Jeremy Corbyn demorou 12 horas para se pronunciar. Isso é uma vergonha. Ele teria que ter falado alguma coisa, ou tuitado alguma coisa na primeira meia hora do que isso aconteceu. Demorou 12 horas. Mas depois ele e alguns dos... na Inglaterra se chama Shadow Cabinet, é o gabinete sombra, ou seja, a oposição, essencialmente. Já se pronunciaram e disseram que extraditá-lo para os Estados Unidos é um absurdo total e que eles vão ser contra, eles vão lutar contra. E isso, pelo menos, deixou marcado a divisão entre os Tories e os Labours. Esse governo Tory, que destruiu a Inglaterra com toda a história do Brexit, e o fato deles nem saberem lidar com o Brexit, e de terem uma primeira-ministra que é motivo de chacota em qualquer pub que você vai, menos, claro, nos redutos brexistas da Inglaterra, essa é a classe dominante, é a alta burguesia, é a burguesia que quer lamber as abas da alta burguesia e a velha aristocracia latifundiária inglesa, essencialmente, que são extremamente conservadores. E, obviamente, você vê pelas declarações desses caras brexistas e de alguns deles depois que a Theresa May falou que finalmente resolvemos uma situação diplomática espinhosa e fizemos muito bem e ele agora vai ter que pagar o preço na frente da justiça britânica. Os que falaram depois dela, membros do gabinete e deputados Tories, é a mesma coisa, se não pior. Pois é, mas e isso combina com o julgamento desse juiz dessa corte de Westminster, que definiu o Assange diretamente, cara a cara, para o mundo inteiro ouvir que ele é um narcisista. Que raio de juiz é esse? E qual é o problema? E se ele for um narcisista? Qual é o problema? Mas um juiz não pode emitir um juízo de valor adjetivado como esse dentro de uma court of law. Isso não existe no direito britânico. Narcisismo está tipificado no Código Penal, né? Se fosse, né, também, porque na verdade é uma outra questão. Bom, sim. Deixa eu agradecer aqui, Pepe, ao Francisco Ferro, que se tornou membro. Vou trazer um comentário direto da Austrália. Estamos sendo assistidos pelo Jesus Divanildo, lá da Austrália.
Moro na Austrália, estou muito bravo com isso. Amanhã vou conversar com um amigo advogado e verificar se o governo fará algo em relação ao que aconteceu. Raquel Calderaro, com o enorme poder nos Estados Unidos, né, o enorme poder dos Estados Unidos, isso tem jeito, na opinião de vocês? Há uma solução para isso? E era exatamente o ponto que eu ia entrar, Pepe. Só vou ler mais um comentário aqui do Torres. Precisamos que o João Sem Terra renasça para ser um exemplo para a Inglaterra. O mundo precisa retomar a história. Que descalabro, que horror. Pepe, ainda há um processo longo pela frente, antes de uma eventual deportação. Sim. Um processo sim. de extradição. E vai ser um futebol político então, alucinante. Não só na Inglaterra, como nos Estados Unidos. Na Inglaterra, nos Estados Unidos e talvez no mundo. E na União Europeia também. Não se esqueça, importantíssimo, a Inglaterra ainda é parte da União Europeia. E porta-vozes da União Europeia já começaram a falar: de jeito nenhum vocês vão extraditar Julian Assange para a América de Trump, entre aspas. Exatamente, porque agora... Que é detestada, não só em Bruxelas, mas nas principais capitais, com exceção no momento de Roma. Então, Pepe, mas olha que interessante, porque você falou, a expressão é perfeita, é um futebol político, né? Provavelmente a gente vai ver milhares e milhares de pessoas nas ruas defendendo a liberdade do Assange. Vai virar a grande causa da liberdade no século XXI, será o caso do Assange. Exatamente. Agora, vai ser. Você lembra quando milhões de pessoas foram às ruas em Londres e em várias outras capitais do mundo, inclusive no Brasil, se não me engano, na véspera, em 2003, março de 2003, do bombardeio e da invasão do Iraque? Não adiantou nada. Não adiantou, mas pelo menos marcou uma posição. Sim, ou seja, marcar a posição de novo. Mas a gente não está mais no ponto onde marcar uma posição é importante. O ponto é se existem lideranças políticas capazes de enfrentar esse rolo compressor. Claro, mas são pouquíssimas. Não adiantou naquele momento, mas se você parar para pensar, ontem eu até falava sobre isso, né? Aquelas manifestações No Blood for Oil, né? Não vamos derramar sangue em troca de petróleo. O Tony Blair, que apoiou a invasão do Iraque, acabou em função disso. Quando se tornou claro que não havia nenhuma arma de destruição em massa, ele teve que pedir desculpas. O que é o Tony Blair, se não um palestrante milionário? Não é mais nada, né? Então, por exemplo, pode ser que esse movimento do Assange, né, se ele for capaz de aglutinar outras lideranças, se o Corbyn for capaz de perceber a importância histórica desse momento... Eu acho que ele está começando a entender, mas eu não sei se ele tem a amplitude e a gravitas, sabe, e o poder de influência necessário dentro da Inglaterra. Quem domina a Inglaterra não é Labour e não é Corbyn. É o velho dinheiro, é a aristocracia financeira da City of London, é quem controla o Economist e o Financial Times, que o Financial Times tem sido bastante prudente até agora. Eles não ousam dizer, eles não ousam defender o que está acontecendo. Eles sabem que eles têm uma enorme base de leitores progressistas, mais na União Europeia, que lê inglês como segunda língua, do que na Inglaterra, isso. Eles não vão querer perder sua base de leitores, né? Não ousam defender, mas também não ousam defender o Assange. Está todo mundo em cima do... Mas não você tem toda a razão. Claro, especialmente isso. Ontem eu estava lendo a imprensa britânica, mais do que a americana. Daily Telegraph, Mirror, Sunday Times, Times Diário, né? Não Sunday Times ainda, e o Guardian. Eles estão no meio do muro, mas que é tão abjeto, porque qualquer verdadeiro jornalista, nesse momento, como a gente está conversando, sabe politicamente e em termos de liberdade de expressão o que aconteceu ontem e o que vai acontecer nos próximos meses. Exatamente. E eles estão em cima do muro. Totalmente. O Le Monde, que virou um jornal de merda absoluta. Eu leio Le Monde desde que eu sou adolescente. Então é de merda. É de merda. Exatamente. Un papier de merda. Exatamente. Bom, anyway. Eles também estão em cima do muro. Sabe por quê? E isso é muito grave. Isso vai entrar num ponto fundamental da nossa conversa, que é como o caso Assange vai ser recuperado pela direita e pela esquerda.
na verdade, pela extrema-direita radical americana e pela centro-esquerda, que posa de esquerda, que, na verdade, são neocons infiltrados, que é o Partido Democrata. A Hillary Clinton ontem, no meio, eles estavam ela e o Bill estavam eles estão num negócio público, não lembro o que era, mas eu vi o vídeo do que ela declarou, adorou a história. Adorou a prisão do Assange. Claro, exatamente. Isso significa que isso eu conversei com os meus amigos americanos ainda ontem de madrugada. A posição oficial do Partido Democrata agora Deixa eu, é de uma sujeira inominável. Eles vão tentar. É extremamente sujo, Leonardo. Eles vão tentar usar o Assange manipulando quem eles têm dentro do Departamento de Justiça, especialmente, e das agências de inteligência, para tentar trazê-lo para os Estados Unidos, interrogá-lo pesado, botá-lo numa solitária e fazer ele confessar alguma coisa que implique Trump. Por quê? Porque o Russiagate morreu. Depois que saiu o report do Mueller, aliás, que provou por isso que a gente já sabia que não teve conluio entre Trump, ainda candidato, e os russos. Por isso que o próprio Trump também está em cima do muro, né? É todo mundo em cima do muro em relação. O próprio Trump está em cima do muro. O que ele disse ontem, I don't know anything, eu não sei nada do WikiLeaks, é mentira. Como você disse no começo, durante a campanha ele falou da WikiLeaks, parece que 150 ou 160 vezes nos comícios. Exatamente. Ele sabe perfeitamente. O problema é que eles vão. O futebol político agora, como a gente vai aproveitar essa história ao máximo para a nossa agenda? Tanto do lado trumpista, o lado republicano não trumpista e os democratas que ainda são controlados pela máquina Clinton, essencialmente. Exatamente. E não esquecendo os principais personagens dessa história, o Deep State, onde os neocons são ainda a maioria absoluta. Muito bom. Seja para quem eles trabalhem. Não interessa, porque é aquela história da porta rotativa em Washington, né? Você sai de um trabalho na iniciativa privada, vai para o governo, volta para a iniciativa privada, vai para o complexo industrial militar, mas no fundo você está trabalhando para os mesmos. Exatamente. A Clara está dizendo o seguinte, olha, libertem Assange e Lula livre, né? Free Assange, Lula livre. Deixa eu pegar só uns comentários aqui, Pepe. Sim, ok. Carlos Fernando Pisque, uma embaixada é território nacional do país que representa. A prisão do Assange, autorizada ou não pelo Equador, é um precedente perigoso, com certeza. É uma violação absolutamente correto. Internacionais. O Cláudio diz aqui, Pepe, o Brexit deixou o Reino Unido mais dependente economicamente dos Estados Unidos. Isso tornou o Reino Unido ainda mais submisso. Olha que interessante essa colocação. Porque, na verdade... É uma excelente constatação, porque, na prática, sim. Veja bem, a europeia para onde vai? O Reino Unido está... Imagina, um dia antes da história do Assange, ou seja, já nem sei que dia a gente está, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, teve esse famoso... eu fiquei acompanhando esse negócio até de madrugada aqui, porque imagina, são 5 horas à frente de Bruxelas, né? A cúpula do Conselho Europeu discutindo o Brexit, onde a Theresa May ela queria uma extensão gigantesca e, no máximo, ela conseguiu até agosto. E o Macron, Manu Antoinette, não queria dar extensão nenhuma. Na verdade, o racha interno dos europeus é tão grande quanto o racha interno na Inglaterra, dentro do Brexit, no Reino Unido, dentro do Brexit. Exatamente. Ou seja, os valores ocidentais, o racha interno é tão absolutamente catastrófico que a única coisa que resta para eles e quando eu digo eles, eu digo os Masters of the Universe e as classes dominantes, especialmente anglo-americanas, é inventar uma tática diversionista como essa, que é a prisão do Assange, e culpar tudo que acontece ou os russos, ou os chineses, ou os iranianos. Só tem essa narrativa agora. Exatamente. Foram russos, chineses ou iranianos, ou os três juntos. A Clara se tornou membro do canal. O Milão está me dando uma bronca.
Atush, você está atropelando o Pepe, mas é que às vezes eu peço só para fazer uma pausa, porque senão os comentários desaparecem também, né? Não, desculpe, mas às vezes eu entro no negócio, eu posso falar meia hora. Pode me interromper à vontade, não tem problema. Não, mas eu entendo a posição dele, porque as pessoas também estão curtindo muito aqui. A Ione está dizendo, a parte mais importante do consumo zero é um boicote aos bancos privados, pois é o sistema financeiro que instaura o fascismo no mundo. Pepe, eu queria te trazer uma questão. Antes, só vou ler aqui um comentário da Karina, Portugal, lá de Suíça, né? Assange barra Lula. O povo precisa cercar as prisões e tirá-los à força, né? Porque são as Bastilhas modernas aí. Pepe, qual que é a importância de a única imagem dessa prisão do Assange ter sido captada por uma agência russa? Onde estava a BBC naquele momento? Nossa, mas isso é um negócio tão absolutamente extraordinário. A Margarita Simonian, que é a editora-chefe da RT, fantástico isso, né? São mulheres russas. Bom, eu sempre adorei mulheres russas desde que eu era adolescente. Mas elas são uma coisa absolutamente extraordinária. Essas duas juntas, elas são capazes de derrotar o complexo industrial militar inteiro, só com tweets. A Margarita Simonian soltou um tweet só em russo, depois nossos amigos russos fizeram uma tradução. Ela dizendo, a coisa mais extraordinária que aconteceu é que o único veículo de imprensa do mundo inteiro que retratou a imagem-chave de tudo que estava acontecendo era uma equipe nossa da Rupt, que eles tinham uma câmera do lado oposto da ruína da embaixada, 24 horas por dia ligada, com um operador e um microfonista. O tempo todo lá, os caras deviam sair, acho que 2 minutos para tomar um café e voltar, ou alguém ficava de plantão. Isso na terra da BBC, Leonardo, e vocês todos que estão me ouvindo. Eles tomaram o maior furo jornalístico do século XXI na casa deles, e a BBC, como a gente sabe, eles se ilustram e passam um auto-verniz o tempo todo, dizendo que eles são um exemplo de jornalismo no mundo inteiro. Não chega nem a ser uma vergonha. E não tem tamanho. É do tamanho do black hole que foi fotografado essa semana. E o mundo inteiro publicou as fotos, né? É o buraco negro da dita imprensa ocidental que, desculpe, caga regras para o mundo inteiro. A Margarita, no tweet dela, ela diz também, o Guardian e a BBC, CNN, eles agora, e o New York Times, eles agora vêm ligar para a gente e falam, como é que vocês conseguiram ser os únicos a ter essa imagem? E eu respondo, muito simples, em vez de botar um babaca da CNN falando um monte de besteira durante meia hora, que você fica, sabe, a sua cabeça vira um pântano, literalmente, você bota uma equipe 24 horas por dia na frente de um lugar onde você sabe que vai acontecer alguma coisa nos próximos dias ou meses, e a equipe fica lá, e na hora que acontece, eles registram e vendem para o mundo inteiro. Então, olha o absurdo da BBC, do New York Times e da CNN terem que pagar a Ruptly e a RT pela imagem do carregamento forçado do Assange fora da embaixada. E a Maria Zakharova, como eu te disse, é aquela famosa frase que está cunhada como a frase que resume tudo o que aconteceu, a mão da democracia, entre aspas, estrangulando o pescoço da liberdade. A gente precisa de duas russas para contar o que está acontecendo para o planeta. Não é? E a Rússia, né, Pepe, que é alvo de toda a campanha negativa do Ocidente, né? Toda a perseguição. Especialmente Londres. Especialmente Londres. Londres tentou fechar o RT, né, o canal RT. Eles tentaram fechar a RT, essa história eu conheço por dentro. Eu tenho amigos que trabalham no escritório da RT em Londres há anos, e eles me contaram desde o começo as pressões, e as pressões continuam. E eles não têm argumentos. A RT em Londres, eles são muito cuidadosos. Uma boa parte dos repórteres, por exemplo, são ingleses, não são só russos. Os editores são russos, muitos dos repórteres são ingleses, e eles checam tudo antes de publicar, porque eles sabem que o telescópio está em cima deles o tempo todo. Exatamente.
A Vilma Felito está mandando um superchat, eu agradeço aqui. Agora, Pepe, você fala desse grande futebol político que vai se montar, campanha pela libertação do Assange. Existe uma coincidência que une o Assange ao Lula, né? Um dos advogados dele que o defende é o Geoffrey Robertson, que também é advogado do Lula na ONU, né? E é também advogado do Lula, exatamente. É também advogado do Lula. E no caso do Lula, o Lula é vítima, né, do que as pessoas chamam aqui no Brasil de lawfare, que é a utilização do sistema judicial para a perseguição política, caso também fique evidente no exemplo do Julian Assange. Você acha que esse movimento pela liberdade do Assange pode ter repercussões no Brasil ou pode eventualmente também, pelo menos, permitir uma compreensão maior do que aconteceu com o Lula, dessa mão pesada do imperialismo? Mas sim, nossa, as possibilidades abertas são fantásticas. Vocês, por exemplo, vocês podem martelar essa conexão Assange-Lula, porque são duas faces da mesma gigantesca moeda. A diferença é que no Brasil foi um golpe interno, supervisionado por poderes externos, incluindo a dita justiça brasileira. Nos Estados Unidos é muito mais barra pesada, porque o Departamento de Justiça americano é uma máquina absolutamente brutal. É um Terminator com alcance global. Eles vão atrás de alguém que esteja numa ilha no meio do Pacífico Sul, se eles quiserem ir atrás de você. E o Assange comprou uma briga com um monstro. E até agora, não é que ele esteja perdendo. Eu tenho certeza que o que ele está pensando agora, e isso é uma coisa que eu discuti com alguns dos nossos amigos americanos, a Consórcio News fez um especial ontem, tinha muita gente ótima no ar, incluindo o Kim.com, que está agora liberado na Nova Zelândia de novo. E um dos pontos da conversação é essa. Qual vai ser a estratégia do Assange a partir de agora? Porque ele pode achar uma estratégia win-win sem muitos problemas. Se existe uma plataforma pública para ele se defender na Inglaterra, e vai ter, na hora que começar o processo de extradição, o possível extradição da Inglaterra para os Estados Unidos, ele vai ter que ser ouvido. O mundo inteiro vai estar prestando atenção no que ele vai falar, e ele vai finalmente soltar a sua... não só a sua agenda, mas todo o caso de uma perseguição política de própria voz. Aliás, Pedro... Ok, só para fechar uma coisinha rápida. Se ele fosse, eu digo se ele fosse, porque vai ser muito difícil uma corte inglesa vai sofrer pressões da União Europeia em termos de liberdade, de atentado à liberdade de expressão. Assumindo que ele fosse deportado para os Estados Unidos, ele teria uma plataforma aberta no julgamento em Virgínia. E isso não tem preço, porque ele poderia requisitar documentos confidenciais americanos para provar a sua própria inocência. Você imagina isso o que significa para o complexo industrial militar e para o sistema de agências de inteligência e para o Deep State? Aliás, Pedro, você quer botar o cara na cadeia, mas antes ele vai mostrar o que você faz no mundo inteiro. Eles não vão aceitar um negócio desse. A gente está prestes a viver o processo do século, né? Talvez seja o caso pode ser o processo do século em duas partes. Exatamente. Começando em Londres e acabando na Virgínia, sem dúvida. Exatamente. Aí as pessoas estavam perguntando sobre o livro que ele carregava, é o livro do Gore Vidal, History of the National Security State, a história do... Isso, vocês podem ir na Amazon. Eu acho que tem uma versão Kindle de graça, se não me engano. Ou, se não for de graça, é super barato, R$1,99, não sei. Isso daí foi uma série de entrevistas que o Paul Jay, da Real News, na época era em Toronto, depois eles mudaram para Baltimore, ele fez com o Gore Vidal, alguns anos antes do Gore Vidal morrer. O Paul falou dessas entrevistas comigo, a gente conversou sobre essas entrevistas na época. Na época, eu tinha trabalhado com ele em Toronto, depois em Washington para a Real News, depois eu saí, eu fazia uns freelancers para eles de vez em quando, e a gente conversou bastante sobre essas entrevistas, que eles depois transformaram num livrinho. É um livrinho de entrevistas, no fundo. E é isso é o que o Assange estava...
A gente falou disso no começo, Leonardo, ou já enlouqueci? Falamos um pouco no começo, sim. Ele fez questão de mostrar o livro. Exatamente. Ele fez questão de mostrar o livro sabendo que as câmeras estavam registrando. Ou seja, ele já estava falando, né? Ele já estava falando no processo. Ele já estava falando, ele já... num golpe de relações públicas absolutamente magistral, ele deu o contexto da prisão dele através da capa de um livro. É brilhante. Olha que interessante aqui. Bom, o Flávio está trazendo aqui um superchat, agradeço. Flávio está dizendo o seguinte: Léo, a prisão ilegal de Assange é um atentado trágico à liberdade de informação na história da humanidade. Só pode ser comparada à tragédia... Olha que interessante. Só pode ser comparada à tragédia Prometeu Acorrentado do grego Ésquilo. Valeu, Flávio. Você vê que o nosso público aqui é muito culto. Que maravilha! Alguém citando os clássicos. Olha, eu agradeço, porque eu sou um classicista fanático. Excelente ideia do Prometeu Acorrentado. E se eu usar, eu quero o nome para dar o crédito. Daremos o crédito, então. Próxima coluna do Pepe Escobar. Assange, Prometeu Acorrentado. Flávio Rochas aqui mandando... não, mas em inglês uma coluna como essa, nossa! Olha, você já me deu uma ideia. A minha próxima coluna para os russos, eu quero usar isso como título. Porque aqui no Brasil ninguém vai saber quem é Prometeu, não. Não, mas os leitores russos têm uma educação clássica adequada. Eu também não queria menosprezar, porque tem muita gente culta no Brasil também. A Cláudia... evidente, mas isso, você não vai ver isso nunca na grande imprensa brasileira. Exatamente. A Cláudia está dizendo, super importante a Câmara dos Deputados fazendo enquete sobre a reforma da Previdência, vamos lá, urgente. Pepe, falando sobre essa questão, então, assim, voltando, né, ao ponto do ataque à liberdade de expressão, como é que você imagina o mundo pós-Assange, né? E aí eu te pergunto, o Wikileaks irá resistir? Por exemplo, a gente fala o seguinte, olha, pode ter uma grande mobilização em Londres, nos Estados Unidos, pela liberdade do Assange em nome desses valores, na Europa também, né? Agora, e a questão da... Não é nem uma empresa, né? O Wikileaks não chega a ser uma empresa, é uma plataforma, é uma coisa colaborativa. É uma plataforma. É uma plataforma. Vamos dizer assim, o Wikileaks resiste... É uma rede de computadores. Pois é, o Wikileaks existe sem o Assange. O Wikileaks como união, uma plataforma de pessoas aí de tecnologia da informação, hackers, etc. e tal. Ou essa ideia vai ser destruída, na sua opinião? Deveria existir. Eu acho que ele vai passar instruções de como o Wikileaks daqui para frente vai continuar a coletar material de jornalismo investigativo, continuar a publicar, e ele pode, dependendo das condições da prisão, inclusive trabalhar na prisão, se ele tem acesso a um computador, coisa que ele foi privado na Embaixada do Equador dos últimos meses, cortaram a internet dele, né? Ele não podia fazer nada. Ou seja, a Wikileaks, como uma ideia chama, e como uma rede de computadores, onde vazadores, desculpe, whistleblowers, vazadores do mundo inteiro podem chegar e apresentar, olha, nós temos um dossiê secreto e vocês podem publicar. Eles vão continuar aceitando. Seria bom se alguém no Brasil chegasse ao Wikileaks tendo acesso ao que o nosso Deep State trama, né? Vai chegar o dia, né? Você falou sobre o Corbyn, que teve uma reação atrasada, né? Tardia e, no momento, fraquinha. Eu fui procurar o Bernie Sanders também, não falou absolutamente nada, né? Bernie Sanders não abriu a boca ainda. Sabe quem falou? A Tulsi Gabbard, que é, digamos, a menos ruim candidata para 2020. Ela soltou um tweet excelente, dizendo basicamente isso. Fiquem quietos, sigam atrás da linha, não abram a boca, senão vocês vão ter que pagar o preço. É um belo endorsement, como é que chama? A favor da liberdade de expressão. Claro. Nenhum outro candidato democrata falou algo remotamente parecido. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar daqui a pouco. Já vou antecipar, mas a pergunta que veio de um telespectador, que é o seguinte: bom, diante dessa força se impondo, dessa ordem tirânica, é possível enfrentar o imperialismo ou a força vai sempre se impor e sempre será verdadeira? Mas antes de você responder,
só para a gente não perder, senão vai sumir esse comentário, você citou, anos atrás, um livro que contava a história do movimento Flower Power. Quem pede aqui é o Vanderlei. Você tem o nome desse livro? Tenho, tá no meu iPad. Na verdade, tem um monte. Peraí, deixa eu dar o título. Tem vários. Inclusive, eu estava lendo 2 ou 3 concêntricos, porque não só é uma história alternativa do Flower Power, como, olha, o principal seria Weird Scenes Inside the Canyon. Laurel Canyon, Covert Ops and The End of the American Dream. Se vocês vão na Amazon, você tapa Weird Scenes, vocês vão achar. O autor é David McGowan. McGowan é McGowan. Esse é o melhor de todos, porque é uma história alternativa do Flower Power, contando como o Flower Power não surgiu em São Francisco, mas, na verdade, na Califórnia, no Laurel Canyon, em LA, a ligação entre música, Hollywood e crimes, e serial killers como Charles Manson, e todo o background de como Charles Manson estava circulando entre esse meio de Hollywood e de música. O John Phillips do Mamas and Papas, o Neil Young, o Stephen Stills também do Crosby, Stills and Nash, o pessoal que virou, desculpe, os Byrds, os Beach Boys. Ele era hóspede do Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys. Então tudo isso está entrelaçado. É muito interessante. É uma coisa que a gente podia discutir durante horas, porque o problema é que o cara que escreveu isso, ele não conhece nada de música. Esse é um problema muito sério. A pesquisa dele é muito boa. E a tese de que todos os principais artistas e expoentes do California Sound em LA, nessa época, eram ligados ou eram filhos de pais que trabalhavam no Complexo Industrial Militar, incluindo Jim Morrison dos Doors, cujo pai foi um dos caras que fabricou a false flag do Golfo de Tonkin. Essa história é absolutamente extraordinária. E o filho virou o símbolo do Flower Power mais absoluto no meio dos anos 60. Bom, outro livro que vocês podem ler junto com esse é a história do Charles Manson, do julgamento do Charles Manson. Chama Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders. É escrito pelo promotor, o Vincent Bugliosi. E é um negócio absolutamente extraordinário, que ele entra na mente do Charles Manson e da família, como eles planejaram tudo e como isso está ligado à explosão do Flower Power também. Eu acho que começando por esses dois, você já tem um material de meses. Muito bom. Aqui a Magda está trazendo uma informação importante, Pepe, dizendo que os hackers anônimos derrubaram o site do governo do Equador e avisaram à Inglaterra que se entregarem a Assange haverá consequências. Então, hackers do mundo estão unidos. Nossa, mas sem dúvida. O King.com, que é um hacker de primeiríssima, nossa, e ele ainda se coordena com hackers do mundo inteiro. Mas não tem a menor dúvida. Ô Pepe, mas a questão que eu te coloco é possível vencer o imperialismo? É uma excelente questão. E aí, antes de você responder, eu vou trazer hoje o Alain Touraine, sociólogo francês, dá uma entrevista hoje ao jornal Valor e fala que, apesar de tudo, de toda essa onda que o mundo vive hoje, os Estados Unidos serão derrotados pela China. Né? A China será... serão derrotados pela China? Ele está certinho. Eu gosto muito do Alain Touraine. Eu li muito o Alain Touraine décadas atrás. Ele é ótimo. É muito interessante porque o que acontece, né? O processo de tomada da América Latina, prisão do Lula, derrubada da Dilma, perseguição a Cristina Kirchner, né? Perseguição ao Rafael Correia, agora o caso Assange. Então, os Estados Unidos, em decadência, decidem reagir. E reagem com a mão pesada, né? Transformam a América Latina em quintal de novo, aquela coisa. Pegam o Assange, atacam um próprio pilar da suposta democracia americana, que é a liberdade de expressão. Então, eles estão indo com tudo, né? O que está prevalecendo nos Estados Unidos é a segurança nacional,
né, para fazer com que o império persista. Então, a pergunta que se coloca é: os Estados Unidos, nesse processo de reação, né, conseguirão deter a decadência, que para alguns é inevitável, ou não? É uma excelente pergunta, mas isso... Bom, isso seria um livro de 500 páginas, para começar. Ou 3, 4 horas de conversa. 500 páginas, ok. 3 horas, então estou brincando. Então, como eles dizem em Hollywood, ok, me faz o pitch em 25 palavras. Me venda o filme em 25 palavras. Bom, eu tenho conversado sobre isso há anos, posso dizer, com os meus amigos russos, com o pessoal do Valdai Club em Moscou, com os meus amigos americanos, inclusive vários que a gente estava conversando ontem, o pessoal do Consórcio News, o Ray McGovern, que escreveu um artigo brilhante ontem de madrugada no Consórcio News, está no site. O artigo dele é A Morte do Quarto Estado, que desculpe, Requiem para o Quarto Estado, que na verdade é a morte da dita imprensa americana livre e ditando regras para o mundo inteiro. Os chineses, eles são muito mais sutis, evidentemente. Quando você lê os melhores teóricos chineses falando, por exemplo, das novas rotas da seda, eles te demonstram, em vários ângulos, em vários matizes, como a China vai ser a grande potência do século XXI. Ou seja, todo mundo está mais ou menos... E isso é uma coisa que você não vai achar na Europa, por exemplo. Nas universidades em Paris, que eu acompanho mais de perto. Ninguém vai discutir isso na Sciences Po, ninguém vai discutir isso na ENA, sabe? A elite francesa não está pensando nisso. Eles ainda acham que a França é o centro do universo e que essa é uma pequena crise estrutural de passagem. Você não vai estudar isso em Oxford e em Cambridge, porque os principais acadêmicos de Oxford e Cambridge, incluindo, por exemplo, o detestável Niall Ferguson, que inclusive é popular no Brasil, né? Um monte de gente lê o Niall Ferguson traduzido no Brasil, um babaca imperialista de quinta. Não, e além do que, escreve mal, pô. Escreve mal! É impossível. Nossa, eu sofro. Por razões profissionais, eu tenho que ler o que esse vagabundo escreve e eu sofro. Imagina, você lê o Gore Vidal e depois ter que ler o Niall Ferguson, é desesperador. Bom, anyway, então, esse tipo de gente que é adorado não só pela classe dominante inglesa, mas como pelos americanos que são deslumbrados com tudo que vem de Oxford e Cambridge, também não estão. Eles acham que o século americano será o século americano no século XXI também. De um ponto de vista de realpolitik, e aí acho que eu entro um pouco na minha interpretação pessoal, que eu comparto com vários dos meus colegas de mais alto nível. A força do deep state americano é tão avassaladora e caoticamente avassaladora que eles são capazes, como eles já falam na prática, de provocar uma guerra nuclear e se livrar disso. Get away with it, literalmente. É o conceito de first strike do Pentágono. A gente lança um first strike nuclear, destrói o inimigo ou os inimigos Rússia e China, mas nós sobrevivemos nos Estados Unidos. Eles acreditam nisso, Leonardo. Piamente. E isso, quando você vê um complexo industrial militar de segurança nadando em trilhões de dólares e que é capaz de raciocinar dessa maneira e com convicção, esse é o inimigo. Não é brincadeira, não é um Transformer de um blockbuster de Hollywood, sabe? Não é uma corte na Virgínia, é esse monstro. E o que você tem contra esse monstro? Você não tem atores de ponta dentro do sistema combatendo o monstro. Você tem opinião pública fragmentada no mundo inteiro, não é suficiente. Aliás, desculpa eu falar isso de uma... Eu acho que pode soar como um ponto de vista extremamente pessimista, mas ele é realista. Quando você vê como funciona a maquinaria do sistema, é de uma brutalidade tão
desproporcional em relação aos possíveis adversários, mesmo unidos no mundo inteiro. Então, tem dois elementos que acho que são fundamentais nos próximos anos, que vão determinar até que ponto esse grau de loucura deles pode ser domado. Um é o fato de que a Rússia é a potência militar número 1 do planeta agora, não é mais os Estados Unidos. Isso ficou demonstrado por tudo que foi anunciado pelo Putin e por todas essas armas que eles estão anos ou décadas à frente de desenvolver na frente dos americanos, as armas hipersônicas. Exatamente. E número 2, só para completar, Leonardo, desculpe. E número 2 é a ascensão inexorável da China, onde antes de 2030, que para mim é o meu máximo, eu quero desaparecer antes de 2030, totalmente, eles vão ser a maior potência mundial. Já são por paridade de poder de compra, a gente sabe disso. Por PPP, 2030, eles já são a potência número 1 do mundo, e já tem vários estudos provando que daqui a pouco o PNB da China, talvez nos próximos 2 ou 3 anos, pode superar os Estados Unidos, bruto, geral. Ou seja, eles sabem disso. Eles voltaram. E isso é extraordinário. Você vê... Eu leio muita coisa dos chineses, mas eu procuro me centrar nos barra pesadas que estão, digamos, são os porta-vozes da liderança, do Politburo mesmo. E eles falam, olha, esse século de humilhação acabou, a gente teve 40 anos para reerguer o país, nos reerguemos, e agora nós vamos administrar o fato de que nós somos uma potência responsável com interesses globais. Isso para os americanos é absolutamente anátema. E é isso que está deixando eles malucos. Porque não só eles têm que lutar contra uma potência econômica emergente, superpotência econômica emergente, mas uma superpotência militar estabelecida. E eles jamais pensavam. Eu lembro na época, quando o Brzezinski ainda estava vivo, é uma coisa que eu discuti o tempo todo com o Paul Jay da Real News, o cara que editou esse livro do Gore Vidal, que o Assange mostrou a capa. A gente conversava muito sobre isso. A gente fala, qual é o nosso principal inimigo? O Brzezinski. Mas o Brzezinski é um porta-voz das elites apenas. O problema é que o Brzezinski tinha codificado o fato de que os Estados Unidos vão sempre ser a potência número 1 do planeta, enquanto eles conseguirem dominar a Eurásia. E eles tinham que prever desde o começo. Isso é o que o Brzezinski falava, era o que o Kissinger falava, era o Andrew Marshall, o cara que morreu agora com 97 anos, há 2 semanas atrás, o cara que inventou o choque and awe da guerra do Iraque, entre outras coisas. Eles sempre falavam isso. Que enquanto a gente estiver dominando as pontas da Eurásia, a Alemanha e o Japão, e cercando a Rússia e a China pelas bordas, ou seja, pelos mares, e eles não têm por onde ir, eles não vão conseguir dominar a Eurásia, não vão conseguir dominar o mundo. A diferença agora é que a China e a Rússia, juntos, estão organizando não só a organização, a coordenação e a integração da Eurásia, como provando para os europeus que, olha, o futuro é conosco, não é com eles. Exatamente. Só para fechar, Leonardo, uma coisinha. Sabe o que estava acontecendo um dia antes do Conselho da Europa falando sobre o Brexit e 2 dias antes do Assange ser preso em Londres? A cúpula União Europeia-China em Bruxelas, onde os europeus se renderam mais ou menos aos fatos. Tudo bem, a gente faz concessões de um lado, você faz concessões do outro e vamos fazer um monte de negócios juntos. Você imagina a repercussão disso em Washington? Que, aliás, eles nem cobriram. A imprensa americana nem cobriu esse. Nem cobriram, e os italianos estão sendo os mais espertos, hein? Depois a gente fala. E os italianos, mais uma vez, exatamente, dando um banho em todo mundo. Todo mundo acha que eles são idiotas, eles estão sendo espertíssimos. Ô, Pepe, esse programa é fantástico, né? Uma aula, realmente, a gente focou na questão do Assange e não deu nem para falar da eleição do Netanyahu. Você vê como é que a gente falou sobre isso. Não, vamos deixar para a próxima esse, tá? Para a próxima. O Eduardo Toledo dizendo o seguinte, só para a gente fechar aqui, Pepe. E aí, quando os países que compõem a ONU vão fazer alguma coisa? Você já falou um pouco sobre isso, mas só nada, né? Não dá para esperar nada. Nada, não dá para esperar nada da ONU. A ONU é controlada... Bom, o fato de já ser em New York é um desastre. Ela é controlada totalmente pelos americanos. Os únicos pontos de atrito é Rússia e China. Quando a Rússia e a China votam junto, eles derrubam qualquer coisa. Quando eles não estão prestando atenção no que eles estão votando,
Exemplo, Líbia, eles sabem o que acontece depois. Então eles não vão fazer essa besteira depois. Você lembra que na Líbia eles se abstiveram. E eles viram exatamente o que aconteceu depois. Não vai acontecer mais. Então a única coisa que você pode depender da ONU é a Rússia e China bloquearem qualquer absurdo que os Estados Unidos inventarem. Só. Muito bom. Pepe, a gente teve aqui um público fantástico, mais de 5 mil pessoas aqui ao vivo, né? Um dia realmente... Obrigado a vocês todos. E se tiverem perguntas, a gente faz um próximo respondendo as perguntas de todo mundo, né? É legal. A pergunta tem um monte aqui, ó. Maria de Barros está dizendo, graças por iluminar as coisas para a gente. Né? As pessoas já estão perguntando quando o Pepe volta, né? E realmente... Eu não sei, porque a minha vida é maluca, mas vamos tentar daqui umas... Tem uma ótima... Vai ter a cúpula das Rotas da Seda em Pequim no dia 25. A gente podia conversar logo depois. Pode ser. Isso é super importante. Super importante. É a coisa mais importante que está acontecendo em política real. Fora a história do Assange, que é um negócio que já transcendeu tudo, a coisa mais importante dos próximos meses é essa cúpula em Pequim. Ou seja, para onde está indo as Rotas da Seda na prática a partir de agora. Super importante. Muito bom. Pepe, obrigado demais a você, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado a vocês todos. Hoje a luta continua. Hoje é o nosso dia de chegar a 350 mil inscritos no canal, então peço que todos divulguem o vídeo, façam inscrições, se tornem membros, né? Muito fácil ser membro do canal. E quem puder ser assinante, brasil247.com/apoio. Espetacular. Fecho aqui com um comentário do Leonardo Santos. Pepe, espetacular. Valeu, obrigado Pepe. A vocês todos. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão.